Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai entrar, então, na última aula do bloco de administração de medicamentos. Então, nós vamos conversar sobre a administração de medicamentos intramuscular, subcutânea e intradérmica. Vocês já fizeram, né, um bom estudo sobre a introdução de administração de medicamentos, como que faz o preparo desses medicamentos, a administração desses medicamentos pela via endovenosa, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a administração desses medicamentos pela via subcutânea. Quando a gente fala da via subcutânea, é aquela, então, introduzida no tecido adiposo. O que que essa via ela tem de importante? Primeiro, que ela faz uma absorção mais lenta do medicamento do que a via intramuscular. E é importante a gente ressaltar que ela causa um pouco de desconforto no paciente. Então, eu preciso conversar com ele e explicar que vai causar um pouco de desconforto, porém, né, que se torna necessário pela via do tratamento. Quando eu vou selecionar o local para fazer a administração da via subcutânea, é importante que eu avalie se esse paciente tem um tecido adiposo que suporte a administração desse medicamento, que eu consiga fazer uma pinça desse tecido adiposo. É importante também que seja uma região que não tenha lesões ou que não sofra alguma paralisia por parte do paciente, não seja próximo de proeminências ósseas ou de nervos subjacentes. A rede subcutânea, essa via de administração, ela é uma região, ela é um tipo de tecido sensível e ele acaba se irritando, né, quando a gente administra grandes volumes. Então, a gente sempre vai optar por soluções hipotônicas, hidrossolúveis, não viscosas e não irritantes para poder ser o veículo de administração desses medicamentos. Essa via, ela é muito indicada para vacina, então vocês provavelmente já tomaram vacina de febre amarela, foi pela via subcutânea, também para medicamentos, anticoagulantes e hipoglicemiantes. São as principais indicações para essa via de administração. Aqui eu trago para vocês os principais locais para a gente poder fazer uma administração subcutânea e a velocidade em que ela vai ser absorvida em cada local. Então, o principal local que a gente faz essa administração é no abdômen, é o local mais indicado e que também vai ter a velocidade de absorção ideal, principalmente quando a gente fala de heparina e de insulina. Em segundo lugar, a gente tem a face externa do braço, que também é um local indicado e que também tem uma via de absorção boa. Terceiro lugar, a face anterior e lateral da coxa, depois a dorsal superior do glúteo e, por último, a face escapular. Mas ressaltando que o abdômen é o local ideal para a gente poder fazer administrações subcutâneas, em especial para a administração de heparina e de insulina. Quando a gente faz esse tipo de administração de heparina e de insulina, quero ressaltar para vocês que a gente não vai aspirar o êmbolo, vocês vão ver isso no vídeo, e que após a administração desse medicamento, a gente faz uma leve compressão ali em cima da pele. Lembrando também que quando eu finalizo, né, a introdução do medicamento, eu aguardo 10 segundos para depois eu tirar a minha agulha. Nesses locais de administração, é muito importante que eu faça um rodízio, então eu não posso fazer sempre no mesmo local. Então, por exemplo, se eu for fazer no abdômen, eu preciso ter espaço de 1 centímetro entre um local e outro da aplicação no abdômen, para que eu, né, tenha uma distância segura e não cause nenhum comprometimento no tecido do paciente. E eu preciso esperar 14 dias para eu retornar a minha administração naquele local anterior. Então, é muito importante que a gente faça esse rodízio dessa administração. E aí, alguns fatores, eles podem alterar a velocidade de absorção. Então, por exemplo, exercício físico, aumento de temperatura ambiente, compressas quentes, banho, elas aumentam a velocidade dessa absorção. E, em contrapartida, compressa fria, banho frio, desidratação, elas diminuem essa velocidade. Então, é importante que eu mantenha meu paciente num ambiente que seja agradável, que seja confortável para ele, né, a temperatura ambiente, para que não tenha essas alterações.
Quando a gente faz uma administração subcutânea, geralmente, né, o volume que a gente vai administrar é de até 1 ml, então essa via não suporta mais do que isso. E a gente utiliza seringas de 0,3, 0,5, 1 ou 3 ml para essa administração. E a agulha é aquela pequenininha que vocês têm aí, a 13 por 4,5, que é o máximo que a gente vai usar de tamanho de agulha na administração subcutânea. Aqui eu trago para vocês uma imagem para que vocês possam ver, né, quando a gente faz a prega, como que fica o tecido subcutâneo, né, nessa visão com a agulha sendo introduzida, para a gente poder entender por que é importante fazer essa prega. E reforço, gente, sempre avaliar como que está o tecido subcutâneo do paciente para eu poder escolher o melhor local para fazer essa administração. Por mais que a região do abdômen seja mais indicada, seja a minha primeira escolha, você identificar que o paciente tem um acúmulo de gordura muito baixo ali, mas que na região do braço, na face posterior do braço, ele tem um acúmulo melhor, que você consiga fazer uma pinça melhor, então você vai optar por aquela região. Já quando a gente fala da administração intramuscular, como o próprio nome já diz, a gente vai administrar o músculo. Nesse caso, ele tem uma absorção mais rápida do que pela via subcutânea. E também os músculos, eles suportam um volume maior, de até 4 ml, e a gente também utiliza seringas maiores, de 3 a 5 ml, e agulhas mais calibrosas também. Então, deem uma olhada aí na agulha que vocês têm, que ele vai tolerar 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, 30 por 8 e até a 40 por 8, que é aquela mais grossa, aquela rosinha que vocês receberam. Então, o músculo, ele tolera volumes maiores e, consequentemente, eu preciso de materiais, né, dos meus materiais adequados para fazer essa administração. E assim como vocês precisaram avaliar o paciente, o tecido subcutâneo do paciente, aqui a gente também precisa avaliar o tecido intramuscular nele, né? Como que está o músculo desse paciente? Se for um músculo mais desenvolvido, qual é a agulha que eu vou utilizar? Se for um paciente obeso, é interessante que eu use uma agulha mais longa para poder chegar até o tecido intramuscular. Então, preciso fazer essa avaliação. E como vocês podem ver na imagem, a inserção da agulha, ela é sempre em 90 graus. Existem 4 grandes músculos que a gente utiliza para poder fazer a administração intramuscular, que é o deltoide, ventroglúteo, vasto lateral da coxa e o dorsoglúteo. Quando eu vou administrar pela via intramuscular, eu faço algumas avaliações. Então, eu vou avaliar como que está a estrutura muscular do meu paciente, eu vou avaliar se esse músculo ele é longe de redes, né, de nervos, de proeminências ósseas, vou avaliar se está isento de dor, se possui hematomas ou abrasões. Então, eu vou optar sempre por regiões que eu consiga ter uma integridade da pele preservada, que eu consiga ver bem aquela pele, que seja longe de proeminências ósseas e de nervos. Além disso, também, a região do ventre glúteo ela é muito utilizada no nosso país, porém, ela é pouquíssimo indicada. Na verdade, em alguns países nem é mais utilizada essa região, porque ela é muito próxima do nervo ciático, então eu tenho uma chance muito grande de lesionar esse nervo e até mesmo gerar uma paralisia parcial ou permanente naquele membro do paciente. Mas, como é uma região que ainda é muito feita no nosso país, a gente vai explicar ela para vocês também. Então, o deltoide, vamos começar com o número 1. Sempre que a gente chega para fazer uma medicação no músculo, o paciente já vira o braço para a gente, ergue a blusa e fala, faz aqui, enfermeira. Porém, essa região a gente opta para deixar mais para vacina e é a nossa última escolha vai ser o deltoide. Então, é um músculo pequeno, ele tolera no máximo 2 ml. A gente costuma utilizar uma agulha de 25 por 7, avaliando o paciente, reforço que a gente precisa avaliar esse músculo. E a localização dele, como vocês podem ver aqui na imagem, é em torno de 4 a 5 centímetros abaixo aqui, ó, do nosso acrômio. Então, a gente tem o ossinho do acrômio, a gente coloca 4 dedinhos e aí vai ser nesse triângulo que se forma, como vocês viram aqui. Ela é contraindicada para crianças menores de 10 anos, para as pessoas que têm um pouco de desenvolvimento muscular.
substâncias muito irritativas, quando precisa fazer várias injeções consecutivas, para as pessoas que já tiveram mastectomia, AVC, paralisia ou parestesia dos braços. O segundo músculo que a gente tem, que é bem popular também, é o vasto lateral da coxa. Ele já suporta um volume maior, então, de até 13 ml. E a gente também utiliza uma agulha de 25/7 avaliando o nosso paciente. Sempre vamos avaliar. Aqui eu trago para vocês um padrão do que é mais comum, mas que eu sempre, pessoal, vou precisar avaliar esse paciente. Então, essa região do vasto lateral, ela fica na região anterolateral da coxa, no terço médio. Então, é como se a gente dividisse a coxa em 3 regiões, fica na região do meio, exatamente onde a nossa foto ela está mostrando. E depois nós temos o dorso glúteo, que é no bumbum. Também muito popular, né? As pessoas já sabem mais ou menos onde fica. Ele tolera até 4 ml. A gente costuma usar agulhas mais longas e mais calibrosas, né? Então, 30/7, 30/8, e fica na região do glúteo máximo, no quadrante superior externo. Então, se vocês olharem a imagem, a gente tem uma divisão de 4 regiões do glúteo e fica na região do quadrante que fica afastado, vamos dizer assim, da linha mediana do nosso corpo. Quando a gente vai optar por essa técnica, a gente costuma fazer a técnica em Z, que consiste nesse estiramento da pele, para que eu possa atingir a maior profundidade do músculo possível e quando eu retirar a minha agulha, que eu consiga fazer um cruzamento entre as fibras e aí o meu medicamento que está na região inferior da fibra, quando elas cruzam, então ele não consegue retornar, como vocês podem ver, ó, aqui na imagem. Então, ressaltando, né? A região dorso glúteo, ela não é indicada, porém, ela é muito realizada no Brasil. Então, a gente, se fizer, opta por realizar na técnica em Z e também presta muita atenção na localização para que fique o mais longe possível do nervo isquiático. E nós temos a região do ventro glúteo, que também é chamada de técnica de Rochester. Essa região ela não tem contraindicação, ela é a melhor região possível, ela é longe de proeminências ósseas, longe de vários tipos de nervo, então seria a melhor região para a gente poder administrar. Ela suporta um volume de até 4 ml, a gente também utiliza agulhas longas e calibrosas, 30/7, 30/8, e a sua localização ela vai atingir o glúteo médio e mínimo. Então, aqui vocês estão vendo na imagem, né, uma mãozinha em cima do trocânter. Então, geralmente, né, a Rochester, ela gera muita insegurança nos profissionais da saúde que não têm conhecimento da técnica, mas ela é muito segura. Reforço para vocês que na aula prática a gente vai trabalhar ela melhor, mas para esclarecer vocês como que a gente faz, então, essa administração. Então, a gente posiciona a palma da nossa mão, essa região aqui, no trocânter do nosso paciente, como vocês podem ver na imagem. O meu dedo polegar, eu vou direcionar ele para a virilha do meu paciente, enquanto o meu dedo indicador vai para a esquina ilíaca e o meu dedo médio, ele vai ficar na crista ilíaca. Então, como vocês estão vendo na imagem, eu vou fazer como se fosse essa posição aqui e bem aqui no meio desse meu V invertido, desse triângulo, é onde eu vou fazer a administração. Nesse caso, a gente não vai fazer uma prega, né? Então, prega. A gente não vai fazer uma prega no músculo. Por quê? A partir do momento que eu posicionei a minha mão, se eu retirar ela dali, eu vou perder as minhas regiões anatômicas, né? Eu vou perder o meu parâmetro anatômico que eu tenho com as minhas mãos posicionadas. Então, eu vou posicionar minha mão, ela vai ficar ali, e com a outra mão é que eu vou administrar o medicamento. Então, nesta técnica, a gente não faz a prega. Nas outras técnicas, como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa imagem, né? A gente faz a prega. Então, aqui em cima não tem prega e aqui embaixo tem uma prega. E, por fim, nós temos a administração intradérmica. Nós apresentamos para vocês a administração intradérmica, porém, eu quero ressaltar que ela é feita mediante um curso específico. Então, a gente sai da faculdade, a gente não pode fazer uma administração intradérmica, a gente precisa fazer um curso específico para isso.
Mas eu, enquanto enfermeira, preciso conhecer como é feita essa administração e para que que ela serve, né? Então, a administração intradérmica, ela é utilizada para medicações potentes, que se elas entrassem diretamente em contato com a rede venosa do paciente, por exemplo, poderia causar reações adversas muito grandes. Então, a gente faz pela via intradérmica, porque ela tem uma absorção bem lenta, então eu consigo minimizar essas reações. Ela é de uso restrito, a gente usa ela principalmente para fazer vacina, né, a BCG, que vocês devem ter a marquinha no braço de vocês de BCG, e também para fazer testes de alergia. Esse tipo de administração suporta um volume muito pequeno, de 0,1 ml, e a gente utiliza seringas de 0,3, 0,5 e 1 ml. E usa no máximo uma agulha de 13 por 4,5, que é aquela marronzinha que vocês receberam no kit. Aqui vocês podem identificar então os principais locais que é realizada a intradérmica, então na face anterior do braço, e se porventura não puder usar essa região, é feita então na face escapular. A medicação intradérmica, né, o uso dessa via, quando a gente vai escolher um local, é um local que seja de fácil acesso, livre de pelos, que seja um local que a pele esteja íntegra, para que possa visualizar melhor as reações, né, que ela vai aparecer quando fizer essa administração. Agora, pessoal, estudem a parte de habilidades que eu coloquei para vocês ali no AVA e eu aguardo vocês dia 16 para nossa aula síncrona. Bons estudos e até mais!